atitude, tente mudar. Cabeça pra cima. Muito bom estar no ar com você mais uma vez em mais um programa Cabeça pra Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Você sabe que aqui a gente quer receber as suas críticas e sugestões. Mande o seu e-mail, o seu SMS, dizendo como é que você está vendo o nosso programa. Nós gostamos de saber a sua opinião para nos ajudar a fazer o programa cada vez melhor. Cabeça para Cima sempre com um assunto que busca informar, orientar e edificar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante feminino, mas que tem tudo a ver com os homens também. O leite materno, ele faz bem tanto para a mãe quanto para a criança. Além de ser um alimento absolutamente completo, ele ajuda na prevenção de doenças e ele também fortalece os vínculos afetivos entre a mãe e o bebê. Você sabe a importância do leite materno para o desenvolvimento do seu bebê? Existe leite fraco? Tantos mitos, que se coloca sobre o aleitamento materno. Por isso hoje, aqui no Cabeça para Cima, nós queremos conversar com especialistas sobre aleitamento materno. Veja o nosso informativo e fique conosco no programa de hoje. O leite materno deve ser a primeira alimentação do bebê. A amamentação é a maneira natural do corpo avisar para o cérebro que, apesar da gravidez ter se encerrado, ainda existe um vínculo com um outro ser que, apesar de não fazer mais parte do organismo da mãe, é totalmente dependente. Crianças que mamam têm menos riscos de sofrerem de doenças respiratórias, infecções urinárias ou diarreias, problemas que podem levar a internações e até a morte. O bebê amamentado corretamente, no futuro terá menos chance de desenvolver diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. O leite materno é rico em ferro, evitando que o bebê desenvolva anemia. O ato de amamentar cria um vínculo fortíssimo entre mãe e filho, que favorece o desenvolvimento das crianças mais tranquilas, com maior autoestima e mais ajustadas socialmente. Muito bem, seu Cabeça para Cima de hoje, conversando com você sobre aleitamento materno. E para conversar sobre esse assunto, temos aqui Maria Helena Vermont, que é mastologista. Bem-vinda, Maria Helena, mais uma vez. Muito obrigada, Celeste, pelo convite. Bom ter você aqui de novo com a gente. Temos também a Ângela Marta da Silva Longo, que é ginecologista, obstetra e médica de família. Bom ter você aqui. Olá, Celeste. Obrigada pelo convite. Nosso primeiro encontro no Cabeça para Cima. Primeira vez. Temos também a Abilene do Nascimento Gouveia, que é enfermeira, coordenadora do Banco de Leite do Núcleo Perinatal da UERJ. Bem-vinda, querida. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Você trouxe um bebê também para participar do programa, né? Para ajudar nas demonstrações. Isso aí. Bom esse tema, A gente falar sobre aleitamento materno. Estimulando aí as mulheres a amamentarem cada vez mais, mostrando a importância disso. E o nosso objetivo hoje é informar, informar, tirar dúvidas. Eu tenho um monte de perguntas aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, mas quero poder explorar o conhecimento de vocês nesses aspectos, Uma primeira pergunta, toda mãe pode amamentar? Para mim? Pode ser. Eu acho que, normalmente, toda mãe pode e deve amamentar. Existem contraindicações médicas, algumas doenças e que a gente pede que a mãe não amamente, mas, normalmente, toda mãe deve amamentar e deve se preparar para esse aleitamento com naturalidade. Porque o bebê humano nasceu para tomar o leite da mãe humana e não o leite maternizado, a não ser que haja problemas. Portanto, quando houver algum problema, o médico que estiver fazendo o acompanhamento dessa mãe, ele já vai dizer antes, Não tendo nenhuma orientação específica do médico, para amamentar. Direto, toda mãe pode amamentar. Naturalmente. Eu gostaria de enfatizar também, Celeste, que esse preparo vem assim, durante o pré-natal, É muito importante que o pré-natalista valorize, o exame das mamas, não é mesmo, Marilena? O exame das mamas, ver como é que essa mama está,
ver a questão do mamilo, né? Preparar essa mãe, né? Para amamentar, preparar ela para esse momento prazeroso que vai ser a amamentação no futuro, né? Complementando, Claro. o que é mais importante, né? A gente sabe que a mídia mostra muito a importância do aleitamento, que não existe leite fraco, mas o que falta, na verdade, é as mulheres acreditarem que elas vão dar conta daquilo. Então, na medida que essas mulheres acreditem que não existe leite fraco, que ela vai conseguir, né, que ela vai ter o apoio aonde ela procurar, ela pode receber o apoio adequado, assim, é mínima a possibilidade dela não conseguir amamentar. É muito importante, desculpe, Não, é muito não. importante, já complementando, o pré-natal, o apoio adequado. Agora, na hora H, na hora que o bebê nasce, existe um estresse global na família. Verdade. Então, a mãe está ali Especialmente com o o bebê... primeiro filho, né, Especialmente o Marilena? primeiro. Com o bebê, um pai, uma mãe e um pai seguros, quando tem o pai presente. E ela tem em volta dela uma sogra, uma mãe, uma tia, uma madrinha, uma babá, uma médica, amiga, e cada um diz para ela uma coisa. Então fica muito difícil a aproximação da mãe com o ser que veio dela. Porque entre ela e esse ser se interpõem muitas facetas. Então, é muito importante também o apoio no momento do parto. No momento do parto, ter alguém, ter o seu obstetra ou o pediatra de sala que diga, vamos botar esse bebê, ou a enfermagem, vamos botar esse bebê no peito. Né? Porque é assim que a gente fala, nós estamos falando com as Claro, nossas amigas, é as isso nossas mesmo, mulheres, né? é isso mesmo. Vamos botar esse bebê no peito, tá doendo. Não, é assim. Ah, mas como bota? Tem que ter alguém ali, porque uma das coisas que mais dá fissura e dá impedimento, o que mais causa o impedimento da continuação do aleitamento, ou até da própria instauração do aleitamento, é o primeiro momento. Naquele primeiro momento, se tudo acaba ali, não existirá mais aleitamento, não é verdade? E na verdade o que a gente tem visto, assim, que a decisão por amamentar, ela acontece durante o pré-natal, né? Então, essa mulher, durante muito tempo, a gente apostava que preparar a mama era o que ia garantir o sucesso, e via que não, que na prática ela passava o pré-natal todo preparando a mama, mas Que na verdade a precisa gente tem se que preparar. preparar o quê? A cabeça dessa mulher, a cabeça dessa família. Atitude. Então, toda aquela rede ali envolvida com aquela família, ela se prepare para a amamentação. E ela tendo certeza que ela vai conseguir, que ela é capaz, ela, mesmo que venha alguém dar alguma informação contrária, na verdade, ela vai se sentir empoderada de conseguir amamentar. Essa questão da preparação da mama durante a gestação, antes do bebê nascer, existem técnicas especiais para fazer isso? Existe algum tipo de exercício, alguma coisa que possa ajudar para melhorar as dores do primeiro momento da amamentação? Hoje, durante um tempo, a gente trabalhava muito a mama, fazer um bico, como se ter um bico fosse tudo, né? E na prática ela via assim, ela passava a gestação inteira preparando o mamilo para um momento e na verdade aquilo não garantia que ela conseguia ter sucesso. Ela tinha fissura, tinha problema de engurgitamento, a mama empedrada e tal. Hoje em dia a gente viu o seguinte, que é importante ela aprender como colocar esse bebê no peito. É mais importante do que se ela tem bico ou não tem bico. Então, o que é importante em relação a cuidados no pré-natal, né? Dela estar participando de grupos para ter essa discussão com quem já teve neném, com quem não teve, estar trocando essa experiência. Em relação a cuidados, exatamente, é não usar sabonete, não passar cremes, não utilizar nenhum produto ali naquela mama, não tem necessidade disso. Pelo contrário, quando ela aplica, ela pode, na verdade, estar retirando a proteção natural que existe na pele, né? E aí, eu acho que a virada, assim, para ela conseguir ter sucesso, é a posição, ela já saber, desde o momento, desde a gestação, que o primeiro momento que ela vai estar com o bebê é no momento do parto, que ela já tem que, se a equipe não coloca, ela tem que cobrar aquilo como um direito que ela tem para ela e para o filho dela. Olha, por que meu bebê não mamou agora? Iniciar o aleitamento precocemente. E assim, ela aprender a como ela vai botar esse bebê no peito. Que tem dicas. A gente durante muito tempo passou a não ser uma coisa, um ato natural entre a gente. Né? Então, sem a gente perceber, a gente perdeu
né, o manejo daquilo. Eu acho que tem um negócio super importante que vocês já falaram aqui, que eu queria salientar para reforçar e dizer e deixar isso com todas as nossas telespectadoras. Você que já é mãe, você que ainda não é, você que está grávida, você que já tem o seu bebê. Amamentar é uma decisão pessoal. É verdade. Começa De toda a família. pela uma Fortalecer. decisão É. pessoal. Não adianta a mãe né? querer e o pai não querer. Aham, A sogra aham. não querer. É um conjunto. Fortalecendo. Mas a mãe, ela tomando essa decisão, ela é a principal responsável por esse movimento, mas Isso. se ela reconhece, eu entendo. Mas ela é muito demovida no momento em que há o primeiro problema. Exatamente. Então, eu vou deixar você falar depois e vou continuar no preparo. Continuando um pouco o que ela estava falando, né? Eu sou médica de família, né, Celeste? E nós trabalhamos lá, a minha unidade onde eu trabalho, nós somos amiga na amamentação, tá? Então, o que a gente faz? Durante o pré-natal, a gente faz alguns grupos de gestantes e nesse momento a gente já inicia colocando como é posicionamento, né? Para essa mãe colocar a criança para amamentar, como é que tem que ser. Então, elas aprendem já no pré-natal. No primeiro momento do parto, logo depois que ela chega em casa, nós fazemos visita domiciliar com profissionais, a técnica de enfermagem, porque toda a equipe é treinada, né? Então, ela vai até o domicílio, porque em casa, né, a gente percebe... Ela vai ter o problema. Aonde é que estão os problemas, onde que estão as dificuldades, é a cadeira, é a cama, são pequenos detalhes, né, que a gente pode estar auxiliando essa mãe a amamentar, colocar a criança, o recém-nascido, na posição adequada, confortável para ele, confortável para ela, tá? E depois também essa mãe é acompanhada por nós, essa criança. Certo. E aí a gente reforça. Então, a todo momento a gente está dando esses passos, né? Como é que ela tem que colocar a criança no peito, né? Só para continuar o preparo da mama, por isso que eu não respondi a princípio, porque não há necessidade de se preparar uma mama para o aleitamento. Quando eu era jovem, né, quando eu comecei a fazer mama, tinha que se esfregar o mamilo, como com o toalha, colega né? falou. Com a toalha. Tudo isso é mentira. O bebê não precisa de bico. O que o bebê precisa é que o tecido da mama da mãe, seja ele mamilo, tem gente que tem mamilo plano e amamenta, que ele toque o palato, porque o que o bebê precisa é abocanhar toda a areola. E um dos grandes erros no posicionamento é achar que a mãe tem que ter um mamilo grande e que o bebê vai chupar o mamilo. O bebê não chupa o mamilo, o bebê coloca todo o complexo areolo-mamilar na sua boca. Tocando o palato do bebê, ele vai ter o estímulo de ordenhar a mama. O bebê faz uma ordenha natural, trazendo a mandíbula para frente, puxando os ductos finais para dentro da sua glote, e aí ele pode deglutir o leite. Então é muito importante que ele esteja barriga com a mãe, porque você já viu alguém tomar uma sopa com a cabeça virada? Esse é o maior erro. Essa é a maior causa de mastite. Não é que não tem mamilo, é que o bebê está assim no colo, ela depois vai mostrar, e aí pegam a cabecinha do bebê e viram para amamentar. Quem consegue engolir alguma coisa? Nem a gente. Quanto mais... O bebê ele é totalmente preparado para a deglutição. 80% da capacidade, da energia de um recém-nascido vai para a deglutição. Você vê que quando ele mama, ele sua. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro é não dar a domanda. O ginecologista do posto de saúde, programa de saúde de família, acabou de falar. São um hospital baby friendly. Como é que a gente fala em português? Os hospitais amigos da amamentação. Amigo da amamentação. Numa época eu trabalhei na Organização Mundial da Saúde, no programa de amamentação. Nós chamávamos esses hospitais Baby Friendly Hospital. Por quê? Porque tem as regras para amamentar. Primeiro, posicionamento. Segundo, colocar o bebê os 10 passos, né? Colocar o bebê no seio na hora que nasce. Depois, oferecer a mama à domanda. O bebê pede dar. Porque eles tinham uma mania antigamente de horas. Só dá em tal tempo, não, né? Não pode dar toda hora que o bebê pedir. E você costuma amar o bebê, quando vai para casa é que começa a fofoca. Aí vem a fofoca da pracinha. Você está dando assim, não é assim. E essa fofoca da pracinha é que dá um engorjetamento. Agora, eu acho que a mama deve sim ser preparada do ponto de vista da saúde mamária. Certo. As mulheres estão tendo filhos cada vez mais velhas. E existe o risco do câncer da mama, que pode ser confundido, principalmente tumor inflamatório, num período depois da amamentação, que é o puerperal, com engorjetamento mamário. Então, durante o pré-natal, se a paciente teve tempo de se fazer uma mamografia antes, se ela já tem mais de 30 anos, deve ser feita a mamografia, avaliação com o médico
exame clínico da mama para ver se não tinha um problema anterior. Se você já vê a mulher só no pré-natal já grávida, pelo menos um exame clínico, um ultrassom da mama, eu acho que deveria ser feito anteriormente, para que não se confundam futuros nódulos de leite, que são as galactocélides, com nódulos na mama, né? Ou futuros abscessos de mama com tumor inflamatório. Então, é necessário uma preparação, o quê? Conhecer a mama por dentro. Então, é a única preparação que eu acho. A gente, na verdade, já precisa ir para o nosso primeiro intervalo. Tá? Vamos dar uma paradinha e voltamos já já para continuar falando sobre aleitamento materno. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Muito bem, voltamos com o nosso Cabeça para Cima de hoje e a gente quer agora fazer uma demonstração prática para você, aproveitar o bebê da Abilene ali, para que você entenda um pouquinho melhor como é que a gente pode fazer esse movimento da amamentação. Vamos lá. Bem, o que é importante durante o pré-natal, né? Como a gente já falou, né, da mulher ter a garantia que ela vai conseguir amamentar, mas tem algumas dicas que são muito importantes para no primeiro momento que ela esteja com o bebê. Primeira situação é em relação à posição do bebê, né? Como ela já falou, né, é importante a gente sempre posicionar o bebê de frente, barriga com barriga, né? O bebê ele tem que ficar de frente para a mama, né? A gente mesmo, o próprio exemplo que você deu, quando a gente faz alguma alimentação, a gente senta de frente para a mesa e se alimenta. E indiretamente, o que acontecia? Os bebês eram colocados assim, e aí ele tem que virar a cabecinha para mamar. Isso atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco por quê? O que é importante? Que a mama da mãe, né, independente do mamilo, por isso que a gente falou que o mamilo não é tão importante assim, né, porque esse bebê ele tem que abocanhar o quê? A areola, que é essa parte escura da mama. Por quê? O depósito de leite, ele fica aqui atrás. Então, se eu fosse mostrar aqui, ó, nessa mama aqui, que é exemplo, né, aqui, ó. Atrás da parte escura da mama, ficam os depósitos de leite. Então, é essa área que o bebê ele tem que comprimir. Então, o bico, assim, ele facilita, mas ele não é o principal. Se ela tiver só o bebê pegando no bico, acaba atrapalhando e acaba machucando. E aí, a partir do momento que fere, ela tem dor, né? Ela começa a incomodar. A gente ouve muita mãe, às vezes, dizer, mas eu tenho leite, o meu filho chupa o peito, mas ele não fica satisfeito, ele fica com fome, ele chora. Seria uma questão Isso dessa mesmo. ordem? Na verdade, o que acontece? É um bebê que ele fica no peito, mas, na verdade, ele não está numa posição adequada que faça com que ele retire todo o leite que ele precisa. Então, ele acaba ficando, em geral, só no mamilo, né? Só no bico, e aí fere o bico, e aí ele não consegue retirar todo o leite que precisa. E um aspecto que eu acho que é importante é falar, porque durante muito tempo a gente dava informação errada de que tinha um tempo limite para ficar na mama, né? Na verdade, ela tem que esvaziar uma mama por vez, até ela sentir que a mama está vazia. Por quê? No início da mamada, a gente oferece nutrientes que é como se a gente hidratasse o bebê, fosse a água que o bebê precisa. Por isso que a gente diz que não precisa de água, mesmo no calor, para o bebê, porque ele recebe, né, uma parte do leite é bastante água, né? São substâncias que vão dar proteção para o bebê, mas o final da mamada é o que tem a gordura do leite. Pois é, eu tinha até uma coisa para perguntar para vocês que tem tudo a ver, na verdade eu acho que é até exatamente isso que você está colocando, que é essa história de, vou dirigir para você, primeiro e segundo leite. Como é que é esse negócio? Pois é, nessa orientação, né, reiterando o que a Abilene falou, né, o primeiro leite é essa etapa inicial, quando o início da mamada, né? Você coloca o recém-nascido, ele começa a mamar, é a primeira etapa do leite. A segunda etapa que tem as imunoglobulinas, né, que são são as defesas, porque o recém-nascido ele nasce sem defesas contra várias doenças. Então a mãe vai transmitir para esse recém-nascido através da amamentação, do leite materno. Essa primeira etapa, então, ela está rica nesses nutrientes, na água e nessas imunoglobulinas, certo? Que são defesas. A parte final da amamentação é o leite gorduroso,
né? É a gordura que vai ser responsável por o neném ganhar peso, engordar, certo? Então, por isso a orientação. Amamenta toda, esvazia toda uma mama, depois você coloca o neném na outra para esvaziar toda a outra mama também. Quer dizer, fundamental esvaziar a mama toda para poder pegar o primeiro e o segundo leite, né? Falando também um pouquinho do que ela falou, que eu percebo também no momento, o estresse da mãe, toda hora ele quer mamar porque tem um tempo. No início, o neném muito pequenininho, né? Ele não tem hora. Ele mama a todo momento. A parte neurológica não está desenvolvida. Ele mama a todo momento. O estímulo dele é chorar e mamar. Então, sabe fazer isso. Isso faz com que a mãe pense que o seu leite é fraco. Porque, mas ele acabou de mamar, daqui uma hora ele já está chorando de novo. Qual é o parâmetro que a gente utiliza? Esse recém-nascido está ganhando peso adequadamente? Então, o seu leite está ótimo. A gente tem que tranquilizar essa mãe nesse sentido. E quando não está ganhando peso? Então, que a mãe fica aflita, geralmente porque quer ver uma mãe aflita e o bebê não está se desenvolvendo. Geralmente porque o leite, a mãe não está amamentando. A gente primeiro precisa corrigir esses erros no aleitamento. Eu queria comentar um negócio assim, que na minha leitura e preparação para o programa, que eu achei assim muito curioso. E eu acho que ajuda até a nossa telespectadora a entender do que a gente está falando, né? Que no tempo lá dos coronéis, aqui no Brasil, aquela coisa toda, usavam-se as amas de leite, né? Isso era uma coisa muito comum. E, na verdade, os coronéis exigiam que as amas de leite, elas amamentassem primeiro os seus filhos. Primeiro, né? Imagina se os meus filhos vão tomar um segundo leite, um resto de leite. Então, primeiro os seus filhos. E o resto do leite era para os filhos dessas amas, né? Só que acontecia o seguinte, que os filhos das amas, eles se desenvolviam muito mais. E aí elas eram castigadas, porque eles achavam que elas estavam fazendo alguma coisa de errado ou não estavam alimentando adequadamente os filhos dos coronéis. Quer dizer, o segredo é moleza. Vocês acabaram de desvendar aí. Geralmente, né? esse ganho de peso inadequado está relacionado a isso. A mãe preocupada com o tempo, porque alguém falou, não, são 20 minutos, são 10 minutos, então ela tira logo do peito antes de esvaziar completamente a mama. Entendeu? E eu acho que a gente tem que lembrar as mães que no primeiro momento, logo depois do parto, esse bebê ele tem uma perda de peso natural, esperada. Então, o fato do peso de nascer ter sido X e depois ele perdeu, ele tem um tempo que ele perde peso, que é natural, não quer dizer que o leite dela não esteja alimentando aquele bebê, mas ele recupera em torno de 15 dias, ele começa a recuperar o peso original. E por isso que a gente já agenda, nessa visita domiciliar que nós fazemos logo na primeira semana, nos primeiros dias que ela chega na maternidade. Chegou justamente para ajudar a dar esse apoio que muitas vezes ela não tem em casa ou tem orientações inadequadas, né? Ou então corrigir até algumas dificuldades que elas estejam tendo também. E logo a gente agenda até a primeira semana de vida para ela comparecer à unidade para pesar, justamente para a gente verificar essa recuperação do ganho de peso desse recém-nascido. Porque no cartão da criança, a maternidade, ela coloca o peso ao nascer e o peso na alta, que são pesos diferentes. Então, a gente já tem ideia de quanto a criança perdeu e o que ela tem que recuperar no prazo de 15 dias. Inclusive porque, o primeiro leite da primeira semana não é um leite que engorda a criança. É um leite que foi feito para imunizar a criança. É um leite muito rico, é um leite que eles chamam colostro, amarelinho. Pois é, Maria Helena, olha, era exatamente o meu comentário nesse momento, né? Porque a gente, mãe de primeira viagem, as mães ficam muito angustiadas, porque não vê nada. Não tem leite, não tem nada. Uma aguinha, tem o que ele precisa, não precisa de mais. Eu brinco com elas, eu falo assim, que eu gosto muito de ver as minhas pacientes na semana da amamentação. Eu falo, ainda é espírito de luz, não precisa comer, ele está absorvendo oração aí, você está dando oração para ele para imunizar. Porque é verdade, porque é tão pouco que parece que é oração, não é verdade, o primeiro leite. É muito pouquinho, e a mãe fica muito angustiada porque ela diz que não tem. Eu falo, tem, mas é uma gota, essa gota é suficiente, ele agora não precisa engordar, ele agora vai ficar inteligente. Entendeu? Então ele está ganhando. E eu quero chamar a atenção para esse aspecto, a importância do colostro, o efeito que ele... quando Deus fez assim, ele fez porque tinha uma finalidade, né? É um primeiro leite
imunizante. Imunizante que vai favorecer. Ele vai começar a estabelecer, né, os parâmetros de imunidade da criança, fortalecê-la para uma série de problemas de saúde aí. E disposições que ela começa a ter no mundo, né? E a gente está falando dessa parte biológica, mas a gente não esqueceu da questão do vínculo, né? Certo. Como é importante esse momento do toque, né? Como é importante para essa relação mãe-filho a amamentação, o aleitamento. É fundamental essa interação por causa da amamentação. Ângela, e não é só a questão do... o primeiro é o vínculo da mãe com o bebê. Mas nesse momento você já está começando a construir e fortalecer os laços psicológicos, a estrutura psicológica dessa criança, né? É o olho no olho, é o toque, é o aconchego, é o cheiro, né? É toda uma coisa que se estabelece, que vai dando segurança para o bebê, começando a prepará-lo para o relacionamento com o mundo, né? Que ele vai ter pela vida fora. Agora, E estimula nessa mulher da maternagem, né? Que é a questão do cuidado. Só queria colocar que a mulher que não pode amamentar, ou a mulher que adota um bebê, não vai perder nada psicologicamente se ela não puder amamentar. Amamentar é mais físico. Perfeito. Porque esse vínculo pode perfeitamente ser estabelecido numa criança adotada, até pela avó que perdeu uma filha, ou que a mãe teve que viajar, ou que ficou doente. Porque existirá o vínculo. Agora, a parte física, o futuro físico, emocional não digo, mas o futuro em termos de imunizações, físico, mandibular desta criança só é dado pela amamentação. Inclusive, nós não sabemos, a amamentação foi introduzida, como eu estava te dizendo antes do programa, no começo da Segunda Guerra, a amamentação artificial, da Primeira Guerra Mundial. Porque até então as mulheres amamentavam ou as amas de leite amamentavam. Quando a mulher precisou ser colocada na indústria da guerra, ela foi retirada de casa e inventaram os leites maternizados. É uma manipulação política. E o ser humano foi exposto à primeira experiência sem controle no mundo, que foi o aleitamento artificial. Não foi feito randomização, aliás, não foi feito divisão. Então, nós hoje não sabemos o que seríamos se tivéssemos mamado nas nossas mães. O século XX não sabe o que seria se não tivesse sido introduzida a alimentação artificial. É uma grande experiência do ser humano. O que eu acho que é importante é que o aleitamento, ele possibilita, né, eu acho a gente até mudar o mundo mesmo, mudar o que a gente está sofrendo agora. Porque eu acho que a mulher que consegue amamentar, tem estabelecido esse vínculo, eu acho que vários trabalhos têm mostrado a relação da violência, né, que a mãe que amamenta o bebê, ela, na verdade, a possibilidade de violência contra aquela criança é menor. Então, as crianças que são amamentadas, elas também, em relação à produção da violência, têm uma relação. Então, eu acho que assim, a gente pode mudar, né, na medida que a gente retoma a cultura da amamentação, a gente está talvez possibilitando uma mudança de comportamento além só daquele ato de botar o bebê no peito para mamar. Né? A gente está possibilitando, acho que uma mudança de um paradigma atual. Todo um conjunto, né? A mãe que amamenta já fez um passo contra o canibalismo, né? É verdade. Então é todo o environment. Tem um olhar. Não vai ter menos agressividade uma criança porque tomou o leite da mãe. Mas não, a relação. A relação é todo o environment. A mãe que já tem o relação. tempo de amamentar e que se predispõe a isso é uma mãe que vai ter. E que o pai deixa, né? Porque o pai violento ele não vai deixar a mãe amamentar. É verdade, há uma interferência. Nós já precisamos ir para mais um intervalo, né? Eu quero voltar comentando com vocês a questão de o leite materno, ele também depura o paladar da criança, né? É um aspecto bacana aí que eu acho que vale a pena a gente comentar. Mas vamos ao intervalo e voltamos já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Seu Cabeça para Cima de hoje com você, falando sobre essa coisa tão gostosa do aleitamento materno. Estamos aqui com as nossas especialistas e eu queria ouvir de vocês essa questão. É isso mesmo? O bebê que ele é amamentado pela mãe, o leite materno, ele depura o sabor. A criança que toma o leite materno, ela consegue ter um paladar mais apurado? Por quê?
Na verdade, pelo leite, né, a gente tem a possibilidade de oferecer o que a gente fala que é os flavors, os sabores, né? Então, na verdade, embora seja o leite que ele vai mamar durante 6 meses, mas ela tem a possibilidade, na medida que essa mãe ela tem uma variedade de alimentos que ela consome, de estar indiretamente passando aqueles sabores para o bebê. E uma coisa que é muito interessante é que às vezes as mulheres têm a ideia de que quando elas vão voltar a trabalhar, ou que o bebê vai iniciar outro alimento, que ela tem que começar isso muito precocemente, com medo que ele não vá aceitar a comidinha de sal. E o leite, ele também até isso oferece. Quando vai chegando em torno do 6º mês de vida daquele bebê, o leite ele vai ficando mais salgado. Para quê? Já preparando aquele bebê para a comidinha de sal que a gente vai introduzir depois do 6º mês. Ele vai ficando se a mãe procurar, ou é natural? Natural. Então, algumas mulheres às vezes provam o leite e aí acham que aquele leite já não serve mais porque está salgado, mas na verdade a natureza está fazendo o quê? Está dando sódio a ele. Está já preparando aquela criança. Mais de sódio. Então a criança que continua sendo amamentada, né, exclusivamente até o 6º mês, ela tem mais possibilidade de aceitar melhor o alimento do que aquela que com 4 meses a mãe achou que tinha que começar a introduzir outros alimentos. Isso nos leva a uma outra colocação, né, que é essa questão de quanto tempo o bebê por quanto tempo a gente deve amamentar um bebê, por quanto tempo ele deve ser alimentado exclusivamente com leite materno. Como é que é essa questão? Exclusivamente até os 6 meses. Não, sem nenhum outro aditivo, até os 6 meses. Só um chazinho? Nem chazinho, nem água, porque assim, as mães têm ideia de que eles estão com sede, não vai dar água, não, de jeito nenhum. O leite elas bebe água que passa a sede dele. O leite já vem preparado, né? E o que estimula, uma coisa que a gente até orienta a mãe, é beber muito líquido. Não precisa ser leite, porque também elas têm ideia de beber muito leite, né? Beber muito líquido, elas beber muito líquido, e que não precisa dar nenhum outro alimento até os 6 meses, a não ser o leite materno. Depois a gente começa por uma necessidade do recém-nascido, do bebê, né, outros alimentos, por fonte de ferro, ele já precisa de introdução de outros alimentos. Mas a amamentação, ela pode permanecer aí pela Sociedade de Pediatria até 2 anos, sem sombra de dúvida, e pode se estender ainda mais. Segundo os órgãos internacionais de aleitamento, nós aconselhamos a amamentar até 4 anos, enquanto o bebê tiver necessidade de leite, que seja da mãe. O leite materno, né? Nem que seja uma mamada por dia, até 4 anos. E as mães que querem aleitamento longo, até os 6, não é errado. Com a preocupação da introdução correta desses alimentos. Porque se isso não acontece, o bebê também deixa de ganhar peso da forma adequada. Né? Então, o aleitamento ele permanece com outros alimentos junto, e a gente orientando essa mãe a cada mês, porque essa criança tem que ser vista mensalmente pela equipe de saúde, pelo médico, né, para que ela faça isso de maneira adequada. Senão ele acaba também não ganhando peso de forma adequada. Né? Ângela, para você mesma essa pergunta, que eu acho que muitas mulheres têm isso na cabeça. O tamanho do peito da mulher, ele influi na capacidade dela amamentar? Uma mulher que tem um peito grandão, ela vai ter mais leite para oferecer para o bebê? Também não tem isso. O tamanho do peito também não influencia na capacidade de aleitamento dessa mulher, de jeito nenhum. Ela pode ter um peito pequeno e amamentar de forma adequada os 6 meses, e o seu neném vai ganhar peso, vai ficar ótimo, muito bem, obrigado, mesmo tendo uma mama pequena. Não tem que ter essa preocupação, certo? E essa questão de que quanto mais o bebê mama, mais leite a mulher produz, isso é fato? Isso é super importante, porque o que garante a continuidade da amamentação, né, a produção de leite, na verdade, é a sucção do bebê. Então, não é a hidratação que a mãe tem, não é a ingestão excessiva de leite. Vai ser, quanto mais ela bota o bebê para mamar, mais leite ela vai ter. Então, a introdução, às vezes, inadequada de água, de chá, faz com que esse bebê sugue menos, indiretamente, sugue menos. E aí, possivelmente, ela vai ter uma diminuição da produção de leite quando ela começa a usar outros líquidos. O que a gente até observa, porque infelizmente a nossa lei agora está mudando, né? A gente também, para o apoio do aleitamento, a gente precisa de uma legislação que apoie essa mulher, né, mulher?
E a legislação, temos os 120 dias, que são 4 meses de licença maternidade, que não garante os 6 meses de aleitamento exclusivo dessa mulher. Então, o que infelizmente acontece, que no momento que ela sai para trabalhar, por conta da diminuição de sucção desse recém-nascido, a sua capacidade de produção de leite também vai sendo diminuída. Então, ela também acaba não conseguindo amamentar muito tempo por conta da necessidade de introduzir outros alimentos. Outra questão que a gente observa também é a mãe que introduz precocemente um leite, né, um leite qualquer que seja, um outro alimento, ela também tem a diminuição dessa produção de leite. Porque elas, geralmente elas introduzem à noite, certo? Então ela vai passar a madrugada sem amamentar, então ela perde esse estímulo e a produção de leite dela diminui, porque não tem a sucção do recém-nascido. Né? Ângela, você tem aí um material sobre um trabalho, uma campanha que está sendo realizada, que você queria também estar trazendo. Eu queria colocar uma coisa interessante, uma questão muito interessante, que com o estímulo do aleitamento que a Secretaria, que o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde tem feito, a prevalência, o estudo de prevalência que foi feito de 96 a 2008 foi de 18,8 a 50,7%, 50% até 4 meses e de até 40% até 6 meses. Explica o que é prevalência. Prevalência, né? Assim, a quantidade de pessoas, de crianças amamentando naquele período, certo? Então, a crianças até 4 meses, em 96, apenas 18,8% amamentava exclusivamente. Agora, em 2008, foi para 50,7%. Então, bom crescimento. Todas essas ações de estímulo, de educação... Mas precisamos crescer muito mais. Os programas ainda, de saúde né? da família ajudam muito, porque essa assistência no pós-natal imediato é fantástica. É o que há necessidade. A mulher... Ninguém tem condições, nem às vezes uma pessoa que tem condições financeiras não tem essa assistência. E por isso mesmo a Secretaria também está desenvolvendo algumas atividades. Esse ano vai ter um evento científico que vai ser no dia 23 de agosto na UERJ. Então, vai acontecer no Teatro Neo Rosa para profissionais de saúde ligados e trabalhando, né, com essa questão materno-infantil. E vai ter no dia 28 de agosto uma mobilização popular na Cidade das Crianças e no Aterro do Flamengo, com uma expectativa de reunião de 2.000 mães amamentando, dia 28 de agosto. É domingo? É um 28 domingo. de agosto, domingo, hein, gente? Vamos lá. Nós vamos deixar essa informação no nosso site Com também, certeza. tá? Vinculada a esse programa, para que a nossa telespectadora possa ver a informação e não perder a data. Não fica preocupada, não. Tem até Você um guardou, blog vai também, para que a produção acho que também está divulgando. A produção vai colocar, perfeito. Para divulgar perfeito. esse evento também. É o mês do aleitamento materno, né? Isso. A gente tem que lembrar que quando uma criança, a gente não percebe a importância do aleitamento, quando a gente olha todo dia. Mas quando ela tem 6 anos que vai para a escola, uma criança aleitada no seio da mãe, foi feita várias pesquisas, tem uma pesquisa inglesa muito bonita com 20.000 casos. Essa criança tem um rendimento escolar muito mais acelerado do que uma criança que não foi aleitada. Então a gente tem que pensar no futuro emocional e neurológico, né, e de inteligência dos nossos cidadãos. Por isso que a gente está aqui. Verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. E tem vantagem para a mãe, além dessa questão da proximidade, né, das questões psicológicas, tem alguma vantagem física para a mãe que amamenta? Tem uma vantagem imediata, assim que ela começa a amamentar, por exemplo, na sala de parto, que é reduzir a chance de sangramento, de hemorragia no pós-parto, só pelo fato dela ter colocado o bebê para mamar. Cada vez que ele mama, ela estimula a contração uterina. Uma vantagem imediata que é diminuir a possibilidade de hemorragias, de complicações em relação a sangramentos no pós-parto. E em relação às vantagens da mãe, assim, uma vantagem que eu acho que as mulheres adoram é que ela emagrece amamentando. Né? Ela perde calorias importantes e que ajuda ela a voltar em forma mais rápido. Não tem que levantar para fazer comida para o bebê, para fazer leitinho, porque ele está feito. A praticidade né, então ela dorme mais, ela dorme mais tempo. É interessante também a gente falar uma questão que assim, algumas mulheres ficam preocupadas porque as mamas vão ficar mais... Não é verdade. Não, não é verdade. Não é verdade. A gente está quase caminhando para o final do programa, o tempo está quase acabando, e eu queria fazer um ping-pong aqui com vocês. É uma questão de mitos e tabus.
tá? Vamos lá, se é verdade, se não é verdade. É verdade que a mãe que amamenta fica de peito caído? Mentira. Não. Um bebê com diarreia, ele pode mamar? Pode, deve. Deve, mas a gente aconselha dar, continua dando bastante peito para ele. Aham. Crianças prematuras ou muito magras, elas não devem mamar no peito? Devem, Isso se é que tem uma conseguirem, necessidade devem mamar. maior, Muito prematuros, às vezes, não têm ainda o estímulo desenvolvido para a sucção. Mas se conseguirem, devem, mais do que nunca, né, mamãe? Quando não conseguem, tem os bancos de leite, em que esse leite é introduzido. A própria mãe pode ir ordenhar esse leite através de mecanismos artificiais, mas que vai favorecer o seu bebê. E quando ele tiver neurologicamente preparado para essa sucção, que é um exercício enorme para o bebê, ele passa o aleitamento. Celeste, uma coisa tão importante é que a gente falou do colostro, mas nos bebês prematuros, essas mulheres, elas mantêm um colostro até quase um mês. Pra você ver a importância do colostro para aquele bebê prematuro. A mãe que não amamentou o primeiro filho, ela pode amamentar o segundo? Com certeza. Aham, é isso aí. E mulher que colocou silicone, pode ou não pode amamentar? Se o silicone foi colocado corretamente, pensando que essa mulher ainda não tinha prole definida, sim. Se ele foi colocado, existem incisões atrás da areola que cortam os ductos mamários, ductos galactóforos, que aqueles que... Aí ela vai ter impossibilidade, mas normalmente o silicone é colocado atrás da glândula, então ela pode mamar tranquilamente. Né? Isso aí. Muito bem, já precisamos ir para o nosso intervalo. Voltamos no próximo bloco com boa música da Marcela Nicásio. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Se o tempo insiste em te lembrar as coisas que não voltam nunca mais, fazendo o coração chorar por sonhos que você deixou pra trás. Essa dor parece não ter fim, a esperança não existe mais. Mas em seu peito ainda arde esse amor.
Nicásio, linda voz, linda música. Muito obrigada por você estar aqui abençoando a nossa vida e a vida dos nossos telespectadores. Amém, é sempre um prazer, um privilégio. Isso aí, voltamos já contigo. Queridas, o nosso tempo já acabou, né? Infelizmente, um assunto tão gostoso que a gente pôde conversar hoje. E eu queria deixar um segundinho para vocês se despedirem das nossas telespectadoras e deixarem a mensagem final para elas. Começo com você. Então, eu acho que é importante, assim, todas as mulheres saberem que elas podem conseguir amamentar. Né? E, na verdade, quando ela tiver dificuldade, ela pode procurar ajuda, né? Tem uma rede de ajuda na amamentação, independente se ela teve um neném numa unidade privada, numa unidade pública, essa rede, ela se conecta e, assim, e todo mundo está querendo ajudar mesmo. Então, tendo uma dificuldade, ela pode procurar a rede de banco de leite, ela pode procurar as unidades básicas de saúde que existem, tem grupos para discutir a amamentação. E é muito importante, assim, que ela participe dessa rede, né? Tem as amigas do peito. Busca ajuda, mas amamenta. Mas que ela amamente, né? Ela vai ver que no futuro ela vai colher, né? Tudo que ela plantou ali. Os frutos dessa questão de amamentar para ela e para o seu bebê. Não é isso, Ângela? A Bilene resumiu bastante coisa importante, né, Bilene, do que deveria dizer. Mas, assim, o que eu gostaria de falar é que para elas se sentirem confiantes nesse momento, que esse momento é único, é um momento ímpar, que elas aproveitem e que amamentem sim, com grande prazer. É só reiterando. Isso aí. Só posso colocar que também amamentar é um ato de amor, mas também um ato de saúde da mama. Não esquecendo que a amamentação de longo prazo protege contra o câncer de mama e de saúde no futuro para o seu filho. E não esquecer os cuidados com a mama, autoexame mensal, consulta ao ginecologista exigindo um exame das suas mamas. Perfeito. Você tem aí todas as dicas colocadas, Deus preparou você para esse momento, agora cumpra o seu papel de mãe, cuidando do seu filho, amamentando o seu bebê. Muito obrigada pela sua participação. Terminamos o nosso programa de hoje com mais música com a Marcela Nicásio. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, Senhor. Nos pequenos atos, nos grandes momentos, cuida de mim.